Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é uma aula de revisão sobre a região Nordeste e a região Sudeste, até onde nós estudamos na região Sudeste, para a prova de vocês. Bom, nós estamos estudando as regiões do Brasil, já estudamos a região Norte, né? Essa região, gente, essa divisão regional foi realizada pelo IBGE e é a divisão oficial do Brasil, divisão regional oficial do Brasil. A região Nordeste, ela abriga a segunda maior população do Brasil, cerca de 56 milhões de pessoas. A região Nordeste também ela é composta por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Essa é uma região muito heterogênea. O que quer dizer isso? Possui uma diversidade, né? A distribuição da população é de forma diferente no litoral, em relação à região central. Nós temos também um desenvolvimento econômico e industrial diferente de acordo com os estados e também existe uma subdivisão da região Nordeste em função principalmente de suas características naturais, levando-se em consideração também o desenvolvimento econômico. A região Nordeste ela se subdivide em 4 sub-regiões. O meio-norte, que é uma zona de transição entre o sertão nordestino e a floresta amazônica, a região da Amazônia, que é uma região mais úmida, uma região onde chove mais. Nessa região aqui, gente, predomina a agricultura os pequenos agricultores, né? Com destaque para a extração da carnaúba. A região do sertão nordestino também é uma região de transição, né? Mas está, gente, entre o agreste e entre o meio-norte. O sertão nordestino predomina um clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares. É nessa região que vai predominar, que vai ocorrer a vegetação de caatinga. A vegetação de caatinga é uma vegetação adaptada a um regime de chuvas escasso. É uma vegetação adaptada, gente, a elevadas temperaturas. Geralmente, os solos do sertão nordestino são solos empobrecidos e são solos mais pedregosos, podendo encontrar também solos arenosos, o que dificulta também o desenvolvimento agrícola. É uma região extremamente seca, onde chove muito pouco. Este climograma aqui, ele está representando o clima da região do semiárido nordestino, do sertão nordestino. Observem aqui que as temperaturas elas são altas durante todo o ano. As chuvas são bem escassas, estão vendo, chove muito pouco e são irregulares, elas não são distribuídas ao longo do ano. O agreste, uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. No agreste, da região mais próxima à zona da mata, vai ser mais úmido. A região mais próxima ao sertão nordestino vai ser mais seco. Geralmente nas encostas, né, gente, das serras, é onde o clima ele é mais úmido, é onde chove mais. A zona da mata. A zona da mata ela está localizada no litoral nordestino. Ela é marcada pela maior pluviosidade e maior presença de vegetação tropical, Mata Atlântica, além dos mangues e vegetação de praia. É na zona da mata também, gente, que está concentrada a maioria, grande parte da população nordestina. A gente tem que lembrar que essa região aqui da zona da mata, ela tem uma importância histórica, inclusive, para o Brasil, né? Porque os primeiros portugueses que chegaram aqui no território brasileiro, eles chegaram primeiro na região da Zona da Mata, no litoral nordestino. E da região da Zona da Mata, eles foram adentrando para o interior do Brasil. Eles foram conquistando novas terras. Esta é a região que abriga, inclusive, as maiores cidades da região nordestina e que possuem também melhor desenvolvimento econômico. Nós já sabemos, né, que a região do Nordeste ela é marcada
irregularidades na distribuição de chuva, a população enfrenta diversos problemas em relação à seca. Desde 2007, existe um projeto que chama-se Transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, gente, ele é extremamente importante para os nordestinos. A maioria dos rios da região Nordeste, principalmente ali daquela região que corresponde ao polígono da seca, são temporários. São rios que ficam cheios apenas no período de chuva, quando chove. E mesmo assim, é uma chuva bem irregular. O Rio São Francisco é um rio perene, é um rio que tem água durante o ano todo. Então, ele serve como abastecimento de água para grande parte dessa população. E ele serve também, em alguns trechos, né, como meios de navegação para transporte de pessoas, transporte de mercadorias. Embora o rio ele tenha toda essa importância na região, gente, ele vem sendo muito degradado, ele vem sendo muito poluído, ele vem sendo intensamente utilizado. E isso acaba prejudicando também aquela população que depende deste rio, que são as populações ribeirinhas, que depende da pesca, que depende exclusivamente deste rio para a sua sobrevivência. Como eu estava falando para vocês, no ano de 2007 foi elaborado um projeto de transposição do Rio São Francisco. Esse projeto, gente, prevê o desvio de cursos de água do Rio São Francisco para abastecer aqueles rios que são temporários na região Nordeste, aqueles rios que são intermitentes, para que estes rios tenham água durante o ano todo. Qual que é o problema desta transposição? Ainda não se sabe quais são os impactos ambientais dessa transposição, né? Se o rio ele vai conseguir resistir ao desvio do seu curso de parte da sua água e os impactos para essas populações ribeirinhas. O Velho Chico, como ele é conhecido, ele nasce no estado de Minas Gerais, aqui na região sudeste, e ele desemboca no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. O São Francisco possui cachoeiras e quedas d'água que são utilizadas para a produção de energia elétrica, por meio de usinas hidrelétricas. Neste mapa aqui está mostrando para a gente como seria o desvio dos cursos de água do Rio São Francisco. Teria um desvio no eixo norte e um desvio no eixo leste. Desvio no eixo leste seria para abastecer os rios, né? E no eixo norte, observem aqui, gente, que esse desvio está abastecendo especialmente aquela região, a região que é denominada Polígono das Secas, para atender estes estados que, em sua grande parte, estão localizados no Polígono das Secas. A região Nordeste, ela tem sua economia como base o turismo, né? O turismo ele é bem marcante na região Nordeste, nas cidades litorâneas, as festas populares, as folias, os carnavais. Tem também o turismo ecológico e o turismo religioso. A partir da década de 1980, muitas indústrias se direcionaram para a região Nordeste, através dos incentivos fiscais, isenção de imposto, desconto em imposto, terrenos baratos, mão de obra mais barata. Com destaque para essas indústrias, nós temos a petroquímica, tecelagem, de vestuário, né? A automobilística e a alimentícia. A agricultura também tem se destacado nessa região, principalmente com a modernização do campo, com sistemas de irrigação, né, e sistemas de adubação, de fertilização dos solos. O maior parque tecnológico do Brasil, gente, ele está localizado na região Nordeste, em Recife, e ele é referência em produção de softwares. A região Nordeste ela vem crescendo economicamente e industrialmente também. E esse fator de desenvolvimento econômico da região Nordeste vem criando um fenômeno que chama-se migração de retorno. Essa migração de retorno, gente, são os nordestinos que em um dado momento, em função das dificuldades de vida, migraram para outras regiões, principalmente para a região sudeste, né, em especial o estado de São Paulo,
e que agora, nas últimas décadas, eles estão retornando para o seu estado de origem. Porque o seu estado de origem está tendo um desenvolvimento econômico e industrial, e um outro fator também. A região sudeste, o estado de São Paulo, já não está tendo mais condições de atender a toda essa demanda desses migrantes. Já não tem emprego para todo mundo, as condições de vida na região sudeste, né, no estado de São Paulo, estão ruins, o padrão de vida ele é alto. Tem outros problemas, como problemas de moradia, problemas ambientais. Então, tudo isso contribui para que essas pessoas retornem para o seu estado de origem, da chamada migração de retorno. A região Nordeste é uma região que apresenta diversos problemas, inclusive problemas de desigualdade social e desigualdade econômica, em função da concentração de renda, ou seja, a renda concentrada nas mãos de poucas pessoas, em função da concentração de terras também, grandes propriedades nas mãos de poucos fazendeiros, o que acaba atrapalhando, né, os pequenos agricultores, aquela produção local. E um outro problema também é a falta de investimentos nos setores sociais e econômicos. Por que essa falta de investimento? Geralmente acredita-se que o problema da região Nordeste é só a seca, mas na realidade não é. Muitos políticos utilizam desse argumento da seca, gente, para fazer disso um negócio. Todo período de eleição, esses políticos prometem mundos e fundos para esses nordestinos para conseguir se reeleger. E quando eleitos, eles não fazem muito, né? Quando fazem, não fazem muito para resolver estes problemas. E então, ano eleitoral após ano eleitoral, eles vão usando este argumento da seca do Nordeste para conseguir se elegerem. Então, dentro do problema da seca, existem diversos outros problemas que estão mascarados pelo problema da seca. A má distribuição de renda, o baixo investimento em educação, em saúde, em saneamento básico e a concentração de terras. Grande parte da população nordestina, para vocês terem ideia, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água potável, não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E todos esses problemas sociais são porque faltam políticas públicas, né, voltadas para atender às necessidades da população. Neste mapa aqui eu trouxe para vocês representando a região que compreende o polígono das secas. Observem aqui que o polígono das secas, gente, ele atinge inclusive o estado de Minas Gerais, a região norte ali do estado de Minas Gerais. Em virtude da grande dificuldade que os nordestinos encontram, né, e encontravam na sua região, gente, do final do século XIX e século XX, houveram grandes fluxos migratórios da região Nordeste para outras regiões do Brasil, inclusive para o estado de São Paulo. Tudo isso, gente, em função, né, das más condições de vida dessas pessoas. Elas saíam à procura de melhores condições, de mais oportunidade de emprego, de maior acesso a serviços, né, como saúde, como educação. E esse processo ele está se revertendo, como eu falei para vocês, em função das condições de moradia que estão se estabelecendo no estado de São Paulo especificamente, problemas urbanos, né, como violência, falta de moradia, falta de emprego e problemas ambientais, e desenvolvimento econômico da região Nordeste, está havendo uma migração de retorno. Região Sudeste. A região Sudeste, ela é composta por 4 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais desenvolvida economicamente e industrialmente do Brasil. É a região que abriga a maior população brasileira também. E nessa região, gente, nós também vamos encontrar uma diversidade. Nós vamos encontrar uma diversidade natural e grandes desigualdades sociais também.
Em relação à vegetação, as características naturais da região sudeste. Predominava a Mata Atlântica, né, que foi extremamente devastada, extremamente desmatada, em função da extração do pau-brasil, da lavoura da cana-de-açúcar, da produção agrícola, do desenvolvimento da pecuária, né, dentre outros. Nós temos também uma área de cerrado, uma área de caatinga, no norte de Minas Gerais, campos e a vegetação litorânea, que é mínima. Essa região, em função do intenso fluxo de urbanização, intenso fluxo de industrialização, sofreu muito em relação à degradação ambiental. A vegetação nativa ela foi dando espaço para as construções, para o crescimento das cidades. Nos climas, gente, nós temos 4 tipos de climas, né? O clima predominante é o clima tropical, mas esse clima tropical ele se subdivide em tropical de altitude, subtropical úmido e litorâneo úmido. O tropical, gente, é aquele tipo climático que ele tem 2 estações bem definidas. O verão quente e chuvoso e o inverno queda nas temperaturas, né? E seco. O clima litorâneo úmido é este aqui do litoral, é um clima quente, né, durante todo o ano, é um clima que chove muito também, e as chuvas elas são distribuídas durante todo o ano. O clima tropical de altitude. Nesse tipo climático, as temperaturas elas são mais baixas, né, à medida que a altitude ela vai aumentando, a temperatura ela vai diminuindo. E o subtropical úmido. Neste subtropical úmido, gente, é denominado um tipo de clima temperado, porque ele está abaixo do trópico de Capricórnio. Nesse tipo climático, o inverno ele é mais rigoroso, tá bem? E as chuvas também são bem distribuídas durante todo o ano. No relevo da região sul, nós vamos ter a ocorrência de planícies, de planaltos e de depressão. Nós vamos ter também o que nós chamamos de mares de morro, né? Que é a formação de morros em forma de ondas, em função do processo erosivo que a região ela sofreu. O processo de urbanização ele trouxe diversos impactos ambientais e impactos sociais também. Nesse processo de urbanização acelerado e desordenado, vai haver a ocupação irregular. Por que a ocupação irregular? As pessoas com uma renda mais baixa, com baixo poder aquisitivo, elas não vão ter condições de moradias mais próximas à região central. Então, elas vão para as áreas mais afastadas e vão construir suas casas. E, em grande parte, essas moradias, gente, são em áreas de risco, em locais inadequados para a construção. Em áreas de risco onde pode acontecer desabamentos, onde pode acontecer deslizamentos, comprometendo a vida das pessoas e as suas casas. Dentre esses problemas urbanos também, nós podemos falar sobre a impermeabilização dos solos, o que consequentemente leva à intensificação das enchentes. Quando chove, gente, principalmente no verão, a chuva ela não tem por onde infiltrar nesses solos impermeabilizados, asfaltados. Então, esse grande volume de água, ele vai escoar superficialmente, dando origem às enchentes, causando alagamentos. O descarte de lixo em local inadequado também compromete o escoamento da água da chuva. E tudo isso, gente, é em função, né, da falta de planejamento urbano e de políticas públicas. Quando eu falo falta de planejamento urbano, é um planejamento urbano que atenda a toda a sociedade e não apenas uma pequena parcela da população. Esse planejamento urbano ele tem que ser levado, né, tem que ser estendido e tem que ser expansivo também. Ele tem que ser estendido a todas as classes da população e tem que ser expansivos, atender a toda a cidade, a toda a malha urbana.
Quando a gente fala em planejamento urbano, em políticas públicas, nós estamos falando desde meio de transporte adequado para a população, moradias adequadas para a população, geração de emprego, né? Até acesso à água tratada, à água potável e a coleta de lixo, a coleta e tratamento de esgoto também, e a drenagem urbana. A drenagem urbana é a drenagem da água da chuva, para evitar essas enchentes, né, e evitar alagamentos. Das consequências da urbanização na região sudeste é o que nós já vimos, o desmatamento, né, é a degradação ambiental, é o fim da vegetação nativa. A vegetação nativa ela vai sendo retirada para ceder espaço ao desenvolvimento agrícola, para ceder espaço à pecuária, para ceder espaço ao crescimento da cidade. A região sudeste, como eu falei para vocês, é a região mais desenvolvida economicamente e industrialmente falando. Como nós já estudamos, esse desenvolvimento, gente, ele é fruto de fatores históricos, é uma herança histórica, porque a região sudeste, ela foi a região que no século XVIII teve a economia baseada na extração mineral, ou seja, a principal fonte econômica do Brasil estava na região sudeste. No século XIX, a principal fonte econômica do Brasil era a lavoura do café, que também estava na região sudeste. E essas duas economias, elas criaram uma infraestrutura nesta região que foi possível atender às necessidades industriais. Então, principalmente o estado de São Paulo, onde a lavoura de café, a economia do café foi mais forte, o desenvolvimento industrial foi mais intenso. Então, a região ali do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, os municípios do seu entorno, são as regiões mais industrializadas, em função dessa infraestrutura da economia do café e do acúmulo de capital também decorrente da economia cafeeira. A região sudeste é a que possui maior participação no PIB brasileiro. A gente observa que em 2002 essa participação ela era em torno de 56,7% e em 2010 em torno de 55,4%. Na região sudeste, no estado de São Paulo, nós vamos ter destaque para o ABC paulista, né, hoje considerado ABCDE, por conta do desenvolvimento industrial nas cidades ali do entorno da cidade de São Paulo, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, dentre outros. Como atividade industrial, nós vamos ter a petroquímica no Rio de Janeiro, a naval no Rio de Janeiro, siderúrgica aqui em Minas Gerais, automobilística. Nós vamos ter também a indústria de bens de consumo, né, durável e não durável, que é a indústria alimentícia, a indústria têxtil também, né. Este mapa, ele traz para a gente o número de empresas, né, por estado. E o que a gente consegue observar através da análise deste mapa? Observem o estado de São Paulo, quanto que ele polariza os demais estados, as demais regiões. O quanto o estado de São Paulo ele é bem mais industrializado, possui muito mais empresas que os demais estados. Embora o estado de São Paulo ele ainda tenha, gente, maior número de empresas, maior número de indústrias, atualmente não, desde a década de 1970, existe um processo de desconcentração industrial. Este processo de desconcentração industrial, as indústrias elas estão se espalhando, porque elas estão à procura de benefícios. E esses benefícios, como desconto em imposto, mão de obra mais barata, terrenos mais baratos, esses benefícios estão atraindo essas indústrias para as cidades médias, para as cidades menores, causando uma desconcentração industrial ali no estado de São Paulo.
Na região sudeste, nós temos destaque, gente, para a indústria siderúrgica, principalmente aqui na região do quadrilátero ferrífero. Essa região do quadrilátero ferrífero, ela é extremamente importante, porque tem uma grande produção minerária, né? Cerca de 60% da produção de minério de ferro do Brasil está concentrada nesta região. A região do quadrilátero ferrífero, ela abrange a cidade de Sabará, Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara. E embora a atividade minerária ela seja extremamente importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda e geração de empresa, essa atividade ela compromete muito o meio ambiente, causando diversos danos ambientais. Como eu falei para vocês, nas últimas décadas, né, vem acontecendo o processo de desconcentração industrial, ou seja, as empresas elas estão se deslocando para novas áreas. A gente ainda percebe que a região sudeste, o estado de São Paulo, ele possui maior concentração industrial, mas outros municípios, outras regiões também estão se industrializando. Estes motivos para a desconcentração industrial são os incentivos fiscais, né, os descontos em imposto, mão de obra, terrenos e instalações mais baratas. Bom, finalizamos a revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.